Olá a todas as pessoas. Estamos iniciando mais um Pós em Ação, Pesquisa e Sociedade, que é uma iniciativa do Laboratório de Comunicação Aplicada em Demografia da UFRN, em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Hoje nós vamos falar sobre cinema e ditadura. Esse podcast que é destinado a gente discutir assuntos da sociedade, do ponto de vista de pesquisadores. A arte também é tratada dentro aqui da nossa universidade, na pós-graduação. Desde o ano passado, na verdade, nós estamos com o segundo filme brasileiro de grande impacto e que tem retratado a ditadura. Então, a gente teve no ano passado o filme Ainda Estou Aqui, e esse ano, que está concorrendo ao Oscar, o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que é mais um longa nacional, a receber importantes premiações, incluindo a indicação do Oscar de 2026. E para falar desse assunto, trouxemos aqui um especialista em arte, cultura, cinema e memória, que é o professor Gilmar. Seja bem-vindo, professor Gilmar. Obrigado, Luciana. Obrigado, equipe. A oportunidade de estar com vocês aqui. Fico feliz aqui, agradeço. A satisfação é toda nossa, O professor Gilmar, que é lá do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN, Departamento de Ciências Sociais, que orienta nesse tema, um profundo conhecedor sobre cinema, imagem e memória. Professor, vamos começar de início falando da importância de retratar um período da história do Brasil, que viveu 21 anos sob ditadura militar. Qual a importância de retratar este tema e a partir da arte? Então, são várias camadas ali que a gente poderia pensar, Pensar a história do país. Então, por que é importante? Primeiro, a própria linguagem do cinema, o imaginário que ele provoca, na percepção dos espectadores, facilita a pessoa a refletir mais sobre a história que ela está assistindo e questionar coisas sobre essa história. No caso, se é pensando da memória do país, que elementos são esses que ela conhece e que ela não conhece. Então, esses filmes são importantes e trabalhar questões não só a respeito da ditadura, mas de elementos que fazem uma conexão com o sentido do presente hoje. E aí o sentido também da linguagem, da imagem hoje também no mundo. Então são duas coisas. Ao mesmo tempo, a história vivida e que nós não vivemos, porque não estivemos nesse passado, mas como é que ela está sendo contada, e é claro que ela tem várias formas de ser contada, e por isso também ver uma diversidade de filmes é interessante. Ir atrás dessas informações, e outra, a linguagem da imagem, que hoje a gente sabe que ela é como ela sempre foi, mas hoje ela está mais forte, mais manipulada, mais controlada, mas mais difundida. Então, se ela é mais difundida, também se apropriar dessa linguagem da imagem, entender os caminhos que ela busca dialogar com a sociedade, é importante. Então, esses temas, eles são essenciais para essa conversa hoje. A pessoa que já está habituada com a imagem e essas informações que vêm sendo trazidas a respeito da história, sobretudo de épocas tão obscuras como foi a época da ditadura, 21 anos e um pouco mais, que na verdade a ditadura, o Brasil viveu mais tempo sob ditadura do que de regimes democráticos. Você pegar lá a proclamação da República e hoje, você olhar na história, nós tivemos mais golpes de Estado e mais épocas repressivas do que épocas democráticas. Então, entender isso também é entender por que esse quadro, quando aparece 21 anos como um marco, assim, porque foi a época mais assim, pode-se dizer, mais contundente de repressão, porque não era simplesmente simplesmente não, quer dizer, não era a tortura em si, simplesmente fica parecendo que a tortura não é nada, assim, não, mas é tortura, censura, corte
de corte de projetos e de orçamentos públicos para as questões sociais, para as questões econômicas necessárias para a população brasileira. Então, é um conjunto de coisas aí que, quando se pensa a ditadura, é pensar o quanto que o Brasil, na verdade, também ficou preso dentro de certas coisas, dentro da sua própria história, que ele poderia ter se modificado, né? Então, a conversa sobre pensar esses filmes, ela é importante por isso, porque você vai olhando, não é simplesmente o aspecto da experiência pessoal que estão vivendo os personagens, mas o que implicou isso para a nossa história, o que implica hoje. Então, essas heranças que a gente vai tendo, e que aí aparece isso, principalmente nesses dois últimos filmes, e principalmente no Agente Secreto, ela remete a vários elementos que extrapolam a ditadura, que tem a ver com a nossa herança colonial, que tem a ver com a questão da escravidão, tem a ver com o apartheid social que o Brasil tem. Então, essas questões hoje, elas estão muito fortes, né? E não por acaso também, né? Nós tivemos um governo anterior a esse, que era um governo extremamente autoritário, né, bem simpatizante a um modelo ditatorial, né, e a um modelo mesmo quase que de volta a tudo isso, só que ele remete a uma certa memória de algumas coisas. Então não é à toa também que isso também vai aparecer dentro dos filmes, né? Mas acho que a questão principal de ter essa reflexão é justamente pensar a dinâmica da história. Ela não é linear, ela é conflituosa e isso aparece nas histórias. Acho que isso é uma questão para a gente olhar bem nos filmes, não só nesses, como em outros que já houveram antes desse, né? Sim, é interessante ouvir você dizer, né, sobre a nossa história, né, e de ter, né, tão marcante essa questão de estados, né, em que você teve tortura, perseguição, né, enfim. E talvez por isso que a gente tem uma profusão de produções como filmes, né, no caso, né, do cinema, que é uma expressão. A arte também é uma expressão também, né, de contar aquilo que foi vivido, aquilo que não foi, né, ou contar histórias, algumas das histórias que a gente sabe que teve muitas outras que não puderam ser retratadas. Então fala um pouco sobre outros Sim, filmes, né, também sim. que retratam esse período tenebroso da história do brasileiro. Então, só recortando esses 21 anos da ditadura, alguns filmes que inclusive ajudaram a influenciar um pouco esses, né? Mas assim, eu acho que alguns estão disponíveis no YouTube, seria legal também para quem assistir depois procurar, né? Mas você tem o Pra Frente Brasil, por exemplo. Pra Frente Brasil é um filme feito em 82, que havia censura ainda, e a censura, né, não gostou do filme, que inclusive porque tinha generais dentro dessa equipe, e acharam o filme ruim por várias questões lá, que diziam que ele apoiava os terroristas, que ele incentivava a população ao terrorismo. E o Pra Frente Brasil acaba sendo liberado em 83, só acima de 18 anos, para assistir no público só acima de 18 anos, e isso, pensando em termos de público e de mercado, ele também atrapalha, né, a divulgação, o acesso, porque você restringe, né, acima dos 18 anos, mas assim, não é essa só a questão, é o filme criticava a ditadura, né? E, sobretudo, os militares. Também fala do setor privado, que a gente não pode esquecer, que a gente chama hoje de não mais de ditadura militar, mas de ditadura civil-militar, e alguns, inclusive, colocam hoje civil empresarial militar, porque tivemos vários financiamentos, inclusive de empresas multinacionais que apoiando, né, o processo do golpe que começou em 64, né, o golpe de Estado. Então, o Pra Frente Brasil é um filme que mostra a tortura, muito mais do que esse que a gente viu, mostra intencionalmente eles lá, assim, só que a história é uma pessoa que, por acaso, é inconfundida com um líder
comunista, revolucionário, né, que ele chamava também de terrorista, e essa pessoa sofre toda a repressão e assim, coitado, foi um inocente que entrou no lugar do outro, que deveria ser um culpado, né? Mas é interessante que, trabalhando com isso, ele mexe ao mesmo tempo. É o cidadão comum, todos eram suspeitos. Né? E é um filme muito interessante, né? É um filme muito crítico e ele é precursor né? Desse que a gente vê agora, né? Tem um outro filme interessante, né? Que chama Quando Meus Pais Saíram em Viagem de Negócio, que é de 2008. Mas tem um filme iugoslavo, inclusive, que chama Quando o Papai Saiu em Viagem de Negócio, de 85. E ele é muitíssimo parecido, é a mesma história, só que lá nesse de 85 ele faz uma crítica ao Stalin, porque a história se passa nos anos 50, então é uma crítica ao Estado autoritário comunista. E esse filme brasileiro faz um contraponto, um rebatimento ao Estado, né, da ditadura que se vivia no Brasil. Então é muito interessante, contado a partir da ótica da criança, porque a criança pensa que o pai, né, que os pais saíram para passear, e não, os pais estão, né, no caso, e o iugoslavo, ele faz uma denúncia ao Estado, né, crítica à falta de liberdade, e ele é perseguido. E no outro é um casal que é revolucionário e que deixam com os pais a criança, tudo, e aí você tem todo um processo ali, você não vê a tortura, mas você sabe da situação, né? Bom, isso assim, pensando no Brasil, né? E tem, além desses, assim, tem outros, né? Tem o batismo de sangue, que fala sobre a perseguição à igreja, a igreja, sobretudo aos dominicanos, né? Mais centrado no Frei Tito, que também é um filme interessante. Depois, mais recente, o Marighella, que foi um líder revolucionário, que também morreu pela ditadura militar. E o que bom, tem um outro que chama, como é que é o nome? Nunca Fomos Tão Felizes, que também pega sobre esse período. Aí tem vários, né? O filme sobre a Zuzu Angel, que a Zuzu Angel era uma estilista, que o filho é morto na ditadura e todo mundo fala que ele morreu por acidente. E ela quer provar que não. E aí ela faz uma denúncia a partir da própria área dela. Então ela faz um desfile que as pessoas, todos os modelos saem com roupas manchadas de sangue. Então isso dá um conflito, assim, claro, qualquer denúncia que era feita já alertava, né, os órgãos do Estado ditatorial do período, e ela é também morta por acidente, né, no Rio de Janeiro, pela mesma história, parecida assim, né? Só que o filho é jogado no mar, né, na verdade, na história, né? Até o Chico Buarque tem uma música que chama que chama Angélica, que ele faz homenagem a Zuzu Angel, né? Então Angélica de Zuzu Angel, né? E ela morre atropelada por uma Kombi, uma coisa assim, né? Normal, assim, uma estilista, né? Andando na rua, tudo, uma Kombi passa, né? Então, mas assim, agora, é um período também com vários documentários, que eles são até um pouco pré-ditadura e durante a ditadura. Então, um dos mais famosos, que está disponível, né, no YouTube, que é o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que é um filme belíssimo, que é um filme também, porque ele estava filmando um líder camponês, né, que era da Liga, né, da Liga Camponesa aqui no Nordeste, e aí eles ficam sabendo que ele estava jurado de morte, e aí eles fogem, a família toda foge. A esposa ainda está viva, ainda estou aqui, né? Que é a Elizabeth Teixeira. Foi homenageada, inclusive, o ano passado na UFPB. E a família é separada. E aí, depois quando ameniza a ditadura, já nos anos 80, ele volta, porque ele enterrou o rolo de filme lá no lugar lá. E ele volta lá e tira. E aí o que sobra daqueles fragmentos, ele monta o filme, só que ele vai, a partir dos fragmentos, procurar a família dela. E eles se reencontram a partir do filme.
Então é muito interessante. Depois tem um outro filme dele mesmo, que entrevista de novo o pessoal da família, e é interessante porque não é o que a gente imagina que fosse. Essa que lindo, todo mundo se reencontrou. Não, mas depois eles mesmos não eram próximos. Aí ele tira um pouco o encanto daquele, mas é intencional também, mostrar que não é mágico tanto assim quanto se imagina o cinema só porque ele resgatou naquele período. Mas ele alinha a história, ele puxa a história, ele reconta coisas. Então é muito interessante, um filme belíssimo. E o que vem depois dele, esse aí mesmo, que eu estava comentando, também é interessante. Tem um que é com a Irene Havashi, inclusive, ele é uma mescla de ficção com documentário, chama Que Bom Te Ver Viva, que é sobre as mulheres que lutaram na ditadura. É muito legal, um filme muito forte, né? Eles entrevistam num período que ainda não estava desenvolvendo muito. Porque a maior parte das pessoas que sofreram tortura e sobreviveram, elas não. É muito traumático para elas contar tudo isso. E elas começam a viver de novo. Então, alguns conseguiram superar bem, conseguiram contar, mas boa parte não conseguiu. Foi traumático tanto para a pessoa quanto para a família. Então, e uma boa parte foi a classe média. É isso, né? Porque vários movimentos sociais foram perseguidos, sindicatos foram perseguidos, né? As ligas camponesas, os líderes foram mortos. Então, mas isso não são histórias que aparecem pouco. Né? E a maior parte das histórias que aparecem são de uma classe média que lutou, que eram jovens, estudantes, brancos, no geral, isso, que aparece que é um pouco o que é o tom do Ainda Estou Aqui. Né? E agora, nesse Que Bom Te Ver Vivo é muito interessante, você tem o depoimento das mulheres. Aí tem algumas que param, choram, tem você vê que a cena corta, elas voltam a continuar falando. E no meio a Irene Havashi meio que vai alinhando, né, os depoimentos, e ela faz o personagem de uma também, que foi uma líder no período. Então, é um filme muito interessante. Tem um conjunto de filmes que... eu estou falando conjunto, mas eles não são um conjunto. É que a gente hoje, relendo as histórias, a gente agrupou. Na universidade, a gente adora fazer isso. Né? A gente, criar padrões. Criar padrões, as nossas amostras, né? A gente vai colocando nos montinhos, mas não é bem assim. Mas assim, tem um conjunto de filmes que são de cineastas que alguns vieram do cinema novo e outros não, que é sobre os movimentos sociais nesse período da ditadura. E eles entrevistam pessoas, migrantes que foram do Nordeste para o Sul e Sudeste, os movimentos sindicais. Então, por exemplo, tem um braços fechados, máquinas paradas, eu acho que é isso, ou braços cruzados, máquinas paradas, que são filmes que mostram todo o movimento do ABC, do sindicato do ABC paulista. Então é interessante, né? Tem linha de montagem, tudo segue nessa linha. Então você tem, em plena ditadura, mesmo sem os financiamentos da Embrafilme, você tem um cinema correndo junto, sem entrar nos grandes mercados. Isso é um registro importantíssimo e que vários estão disponíveis no YouTube. Então, isso é uma coisa legal também. Então, por que eu estou falando isso? Porque uma coisa hoje, o mainstream está se voltando mais para isso, inclusive porque tem mercado. Outra coisa outros públicos que não estão dentro do cinemão e que assistem filmes e que assistiam filmes. Então, e essas coisas eram passadas para as pessoas. Quer dizer, você pega lá, que mostram, no caso do Linha de Montagem, 77, 78, no ABC, você tem uma ditadura ferrenha ainda. Está diminuindo, mas está sendo perseguido, as pessoas estão sendo presas. Né? Eu não sei se é o Linha de Montagem ou é o braços cruzados, máquinas paradas, que aparece as imagens do Lula. Ele era sindicalista no período, mostra ele indo preso. Então, isso é uma coisa bem interessante também, né? De certos registros que a gente tem dentro do nosso cinema e que eles mostra assim, que não ficou, a ditadura não deixou fazer, não é que não deixou fazer nada, mas assim, tudo foi impedido de falar, não, as pessoas conseguiram fazer o seu protesto de uma outra forma. Então, e mesmo com esses filmes,
que alguns foram financiados pela Embrafilme, que alguma coisa a censura deixou. Então, para quem conhece a história, isso você consegue perceber, né? No caso do Pra Frente Brasil, o secretário da época, o secretário da época da Embrafilme, ele foi demitido porque ele aprovou esse filme. Então, você tem coisas interessantes, né, também, que não era tão harmonioso tudo dentro do governo. Você tem um jogo de tensões, algo que precisa passar, porque senão fica muito claro que a gente não pode falar nada, os artistas estão protestando, você tem críticas. Então, essas coisas são muito interessantes. Então, e mesmo depois, você tem o filme Django, por exemplo, que é sobre João Goulart. Mas ele pega e puxa até um período do processo democrático, do início do processo democrático. Eu lembro quando eu fui ver no cinema esse filme, as pessoas aplaudiram de pé o filme. Sabe? As pessoas ficaram emocionadas, porque assim, você imagina, você não fala nada, e daqui a pouco começa a falar. Então, até eu fico. É emocionante, Mas emocionante. Então, isso foi o quê? 84, né? Que já era de direta jato. Né? Então, eu acho que assim, você tem um processo aí de várias discussões. Agora, a problematização mais explícita, ela ainda não apareceu muito. Né? Eu acho que tem várias questões aí, né, que acho que não dava para a gente conversar tudo, mas assim, que pode aparecer nos próximos. Vai. E tem muitos ainda, né? Tem muitos pontos de vista, né, para serem tratados, né, através de filmes, né? E assim, é muito interessante que você tem, evidentemente, né, num regime que quer apagar, né, a memória, né? Você tem também essa questão das pessoas, a impossibilidade até de relatar aquilo que aconteceram com elas, né? Ou das próprias famílias, né? De contarem, né? E aí, no próprio filme Agente Secreto, sem querer dar spoiler, né? Para quem ainda não assistiu, né? Mas é um personagem importante, né? E que fala, assim, eu quase não tenho lembrança dessa história, né? Então, é o filme também retratando, né? Nas minúcias, né? O que foi esse apagamento, né? Sim. E assim, queria que você comentasse um pouco sobre, né? Hoje nós estamos num regime democrático, né? Mas eu queria que você comentasse também qual a importância da gente resgatar, né? O que aconteceu durante esse período, ou esses períodos, né? Pensar no plural, para a gente poder identificar até mesmo, né, no nosso dia a dia, algumas práticas, resquícios de ditadura. A gente vê isso ainda por aí? A gente vê bastante, né? Principalmente por essa questão que eu tinha comentado sobre o nosso passado colonial. Várias coisas não saíram do lugar, várias coisas ainda são tratadas como legítimas e como normais do lugar social de vários grupos. Então, isso é uma coisa que a gente vê isso reproduzido, tanto pelo racismo quanto pela violência urbana. Então, assim, a ditadura acabou, né, depois dos 21 anos, mas ela não acabou nas periferias. As pessoas, o que você tem de chacinas, isso tudo é um prolongamento do que se naturalizou de uma autorização que foi se fazendo legal de órgãos de segurança. Então, quer dizer, esse poder dá uma liberdade para eles fazerem o que eles fazem. A gente vê vários casos absurdos, como no Rio, como em São Paulo, mas isso está no Brasil inteiro, aqui no Nordeste também. Né? Então, isso é uma herança que, quando a gente fala de um passado, o que é? O passado ele só tem sentido quando ele dialoga com esse presente. E a história só tem sentido quando você reflete esse passado para evitar os erros do passado. Ou então, que quando a história olha também e vê coisas que foram de lutas, de processos que ajudaram a abrir para uma sociedade melhor, também olhar e ver o que pode ser melhor do que aquilo, ou o que pode também ser refletido sobre aqueles elementos. Qual é o contexto de lá? Qual é o contexto hoje? Então, esses elementos, e aí o cinema ajuda muito nisso. Você, às vezes, pode, em sala de aula ou em reunião com grupos, né,
que pode ser grupos sociais, pode ser movimentos sociais, pode ser ONG, pode ser projetos de trabalho com imagem. Você não precisa passar o filme inteiro, às vezes, pega um pedaço para problematizar uma questão ali. Então, quer dizer, esses elementos para nós, hoje, ele é muito importante. Eles são muito importantes. Inclusive para pensar outras formas de olhar. Então, as formas pelas quais, né, se faz o enfoque dentro do filme é que facilitam essas reflexões. Ao que se quer retomar, ao que se quer mexer. Porque você tem também filmes que pegam um passado colonial, que falam sobre os processos de como foi a escravidão. E aí, como é contado? Então, também você tem elementos ali ideológicos que também pode puxar para um lado, para o outro, que você pode refletir hoje. Então, esses elementos são muito interessantes. O que você tem hoje de uma violência é uma história do Brasil violenta. Não é, hoje, tem muita gente nas cidades, tem muito desemprego, logo violento. Não. Antes fosse somente esses elementos. São muitas outras variáveis que vão dando essa lógica, né, da violência. E essa violência, por quê? É um histórico de uma cultura violenta. Outra é como que é a história do lugar social, da classe social. Então, como é que isso é questionado? Como é feita a discussão da mobilidade social? Que ações dentro das gestões são feitas para a mobilidade social? Então, essas coisas podem aparecer dentro das histórias, como aparece já, né, dando mais um pequeno spoiler aqui, né, no caso do Agente Secreto. Você tem uma cena claramente, a história se passa nos anos 70, mas tem claramente uma cena que é de um fato que aconteceu aqui em Recife, né, de uma história real que aconteceu em Recife e que ele coloca dentro do filme. Agora, por que ele coloca ali? Para ele mostrar, olha como muita coisa não mudou. Ou como muita coisa está como está. Não é nem que não mudou, ela está como está porque há uma lógica de classe social que determina certos comportamentos, que naturaliza certos comportamentos, inclusive referendados pela mídia. Então, aí você tem um diálogo maior ali que extrapola o filme. Por isso que são filmes que são atuais, né? Porque eles estão fazendo esse diálogo. Então, eles estão olhando para a memória, estão olhando para o passado, mas estão olhando para o presente. Estão fazendo essas pontes. Então, isso é muito importante. Até uma perna cabeluda, e quem assistiu o filme vai saber o porquê, tem uma função. Tem uma função. Ali, para ofuscar alguma coisa, isso, né? Que não quer que seja vista, que né? Não quer que seja vista, tanto na época de lá quanto na época de hoje. E no Ainda Estou Aqui, o próprio nome do filme Ainda Estou Aqui é uma insistência. Olha, você tem que ver o quanto que é o seu lugar questionador que ainda está aqui. Então, esse silenciamento que aparece, né, no caso do Ainda Estou Aqui, foram anos, né, que a esposa, né, do Rubens Paiva foi atrás para conseguir provar, né, que a morte não foi uma morte natural. E o que significou isso? Não é uma coisa pessoal simplesmente. É uma questão de várias outras histórias que continuam ofuscadas. O ano passado, a gente fez uma homenagem para dois estudantes que foram daqui da universidade. Nós morreram na ditadura. Um era estudante das ciências sociais, o outro era da educação. E, né, todo o processo de reconhecimento, né, deles e morte sob tortura, né, e nós fazemos uma diplomação póstuma. Ele refletiu justamente isso. Vamos trazer, sim. Então, assim, porque tem muito isso no Brasil. Né? Não, o passado já foi. Deixa para lá, já aconteceu mesmo. Não, mas não é uma questão de revanchismo, é uma questão de memória. De novo, é uma questão de memória. Então, como é que essa memória ela tem sido trabalhada? Então, porque o reconhecimento disso não é olhar, ok, entendi, ok, vamos para outro assunto. Não é isso. É o que fazemos com isso na nossa vida. Como é que nós pensamos a nossa memória agora? Como é que nós trabalhamos essa memória? Então, acho que esse é o principal elemento que o cinema vai fazendo esse registro. Né? Claro, tem as suas intenções narrativas? Tem.
Então, cabe a nós refletirmos isso e debatermos. E por isso é importante fazer outros filmes sobre isso. Não é uma questão batida, não foi falado o suficiente, tem muita história para contar ainda. E o Estado reconhecendo, né? O que aconteceu, O que aconteceu. né? E dar uma satisfação, porque tem famílias, Isso. pessoas, né, que ficaram aí sem saber, né? Ou sabendo o que aconteceu, mas, né, sem ter o desfecho, né? E sem ter o devido, né, reconhecimento, professor. Muito obrigada por esse papo, assim, que foi muito frutífero, né? E prazeroso ao mesmo tratando, né, de um tema, né? É pesado, mas é muito prazeroso conversar e saber, né, que a arte também ela pode também ajudar a preservar a memória, né, de um país. Eu que agradeço e espero que essa conversa inspire as pessoas, né, atrás da memória e do cinema, principalmente, né? Pois é, isso aí, professor. Encerramos, até uma próxima.